coragem para a vida. Coragem para a vida. Tenhamos muito. À vontade, Tiago. Meus caros irmãos, minhas caras irmãs de ideal, é com muita alegria que retornamos à casa de Joana d'Arc e formulamos votos de paz, de fraternidade, de alegria, e rogamos a Jesus Cristo, a espiritualidade amiga, para que nesta noite possamos fortalecer os nossos compromissos com a bondade, com a caridade, com a fraternidade. O tema nos desafia a refletir sobre diversos aspectos, porque muitas vezes vivemos de forma a não compreender a essência da existência. E Emmanuel, trabalhando vários temas com a espiritualidade amiga, resolve, com um grupo de espíritos, desenvolver em 1º de agosto de 1971 um livro chamado Coragem. Parece que Emmanuel escreveu hoje. Sempre os amigos espirituais antecede uma problemática do futuro. Podemos afirmar, sem medo de errar, que sem coragem nós não vivemos. E é preciso reiterar os nossos compromissos, porque viver não é o fatalismo biológico da vida. Nós podemos estar vivos, mortos. Por isso que Jesus Cristo vai nos dizer: desperta, tu que dormes. E Emmanuel, pensando nisso, juntou-se, se podemos assim dizer, uma tropa de elite espiritual. Dr. Bezerra, Meimei, Albino Teixeira, André Luiz, o próprio Emmanuel, Batuíra, e discorreram 50 lições para nos falar sobre coragem. É uma tropa espiritual, nos desenvolvendo diversos temas, para que a gente aflore essas forças da alma, desenvolva-se por de dentro e tenha paixão de viver, porque a cada segundo que nós estamos vinculados ao cárcere físico temporariamente, é uma oportunidade de sorrirmos, de desenvolvermos a alegria, de fortalecer os nossos compromissos, de irmos mais adiante, de buscarmos sentirmos a luz, que é um dos nossos grandes desafios, porque nós vivemos nas sombras, na periferia do nosso desenvolvimento espiritual. E por volta e meia nós vamos sentindo algumas emoções que reafirmam isso. No livro, Emmanuel nos fala sobre impaciência, porque nós entendemos coragem, aquela coragem do esforço físico, de alguém forte, que encara a violência pela forma bruta da ignorância.
Mas os espíritos vão dizer que não é essa coragem, porque essa coragem não transforma, essa coragem ela não ilumina. E é por essa razão que Jesus Cristo, nos colocando como diretrizes no Sermão do Monte, vai nos dizer: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque é deles o reino dos céus. E ao mesmo tempo, nós vamos entender que os espíritos, além de reforçar a virtude, isso equivale a dizer que nós precisamos termos uma meta espiritual. É preciso ter foco no nosso desenvolvimento psíquico e espiritual. E por isso Emmanuel nos fala de paciência. O espírito Albino Teixeira vai nos falar dos pequenos maus, das pequenas maldades. Emmanuel vai nos falar do tédio. André Luiz vai nos falar da caridade. Então nós temos 50 temas psicológicos e espirituais engendrados no livro, para que a gente se desenvolva por dentro para enfrentar os nossos problemas. É preciso enfrentar os nossos problemas. E este é um convite que Emmanuel vai nos dizer. Ora, para que a gente tenha um desafio para conquistar algo, principalmente no campo da moral, é preciso que a gente consiga, através do raciocínio, perceber qual problema nós temos. Porque os problemas nós podemos traduzir pelo dicionário espírita, que são as nossas provas. Todo problema é um desafio. Cada problema que a gente passa aumenta o desafio. Cada desafio que a gente sobressai, mais luz a gente tem. Mas a grande questão é não criar o problema, é enfrentar. Então aí há uma coisa que nós precisamos resolver. Ninguém vive sem problema na Terra. Todo dia nós temos um problema e um desafio para viver. Logo, quando eu não quero enfrentar o problema, eu estou adiando o progresso. E isso precisa estar muito bem resolvido. Porque o mundo é de prova. Então o que nós viemos fazer aqui? Não me traga problema, preciso pensar. Uai, não vai nos dizer os mineiros. Nós estamos para resolver os problemas. Nós aceitamos reencarnar para enfrentar os problemas. Então por que a gente não quer escutar os problemas? Não tem lógica. É fugir do compromisso. Porque se o problema é a oportunidade de desenvolver a virtude, ninguém está querendo ir para o encontro do sofrimento. Não é isso. Mas se ele chega até nós, é preciso que a gente busque alguma maneira de solucionar. Mundo de provas. O mundo é de expiação. Se nós temos problemas, é porque nós somos pessoas problemáticas. E isso precisa estar muito bem resolvido dentro da gente. Porque assim a gente vai enfrentando de forma muito clara o propósito da vida. O propósito da vida é desenvolver as nossas virtudes. E como nós iremos desenvolver a virtude no campo da ociosidade? No campo da rotina, quanto mais que mais atrofia a nossa mente, o nosso espírito.
nós precisamos pensar. E Emmanuel, ele vai iniciar a lição, acredito que a palestra a gente vai ficar só na primeira página, porque depois, na segunda página, ele vai nos falar do tédio. Vejamos, ele foca o livro na virtude do desenvolvimento da coragem, mas ele vai nos falar da sombra que nós carregamos. E a psicologia, ela nos fala isso. Ninguém consegue encontrar a luz ignorando a sombra que carrega. Logo, a prova que surge diante dos nossos dias demonstra as dificuldades que nós temos no campo das nossas emoções. E é por isso que vai surgindo o desânimo. Ora, vai surgir a prova para colocar com clareza quais os sentimentos nós carregamos. É por isso que vai surgir a dificuldade, que vai nos ajudar a desenvolver as virtudes que nós não temos. E aí Emmanuel vai nos dizer: caro amigo, nas suas conversas com o Divino Pai ou com a divindade, aí eu paro aqui, como faz lá no celular, né? A gente faz um print, marca. Caro amigo, na sua conversa íntima com a divindade. Opa, aí ele deixa para a gente uma reflexão profunda. Qual foi a última vez que nós tivemos uma conversa sincera com a divindade? Porque sem coragem a gente não passa. A gente vai precisar ter coragem para sair de casa. A gente vai precisar ter coragem para enfrentar a obsessão. A gente vai precisar de coragem para reconhecer que precisamos sair do estado psíquico penoso. Porque a vida é luta. Se é luta, nós precisamos vencer. Se nós não estamos vencendo, nós estamos morrendo espiritualmente. E a coragem espiritual que nós estamos falando, o Emmanuel nos diz que ela é uma conversa íntima com a divindade. Porque é a força espiritual. Toda a construção do livro dos Espíritos, porque vejamos, senhores, nós precisaremos de recursos espirituais para vencer batalhas. O nosso grande problema é que nós ignoramos os problemas em que nós assumimos vencer. Nós vivemos como os materialistas, como os nihilistas, e por isso que nós nos abatemos com facilidade. Herculano Pires vai nos dizer: se a gente tivesse consciência do que representa o Espiritismo seria o maior movimento intelectual e cultural do planeta. Vocês têm dúvida disso? Não há o que se negar. Aonde estão os 6 milhões de espíritas? Hoje, nesse exato momento, eles estão enclausurados em casa. Aonde estão os palestrantes espíritas? Agora surgiu, só faço online. Imaginemos Jesus com Simão Pedro, com João: nós iremos pregar no monte, liga o tablet, conecta a internet, nós não vamos estar com o povo. Não tem lógica. Mas eu não vou para a casa espírita palestrar, eu não vou ter contato com outro porque eu estou com medo da morte. De que vida nós estamos falando? Então, Herculano dos Pires tem razão. Porque a gente já devia
movimentar a roda do progresso. Nós precisamos alavancar a vontade, vibrar nos nossos olhos a alegria de saber da imortalidade. Os católicos não sabem o que nós sabemos. Os protestantes não sabem o que nós sabemos. É surreal o movimento que nós estamos passando. É surreal. E se isso reflete no campo da tarefa, nós precisamos ainda pensar como nós estamos no campo da espiritualidade interna. E podemos dizer, talvez seja pior ainda. Mas ser espírita é um compromisso individual. Nós precisamos da casa, mas a casa não reflete os nossos compromissos individuais. Porque eu sou espírita, às vezes 3 vezes por semana na casa espírita. As reuniões públicas em casa espírita são 1 ou 2 vezes por semana. Então o espiritismo ele deve movimentar por dentro aonde eu estiver. Agora vejamos os evangélicos, 6 horas da manhã, culto cheio, 5:30 da manhã, cheio. Nós não queremos abrir a casa espírita 5 horas da manhã, não é isso. Mas olha a balança. 31 de dezembro, culto cheio, se preparar para o novo ano. E nós temos a comunicabilidade com os Espíritos em nossas mãos. Nós sabemos que a morte ela não existe. Na doutrina dos Espíritos amplifica as leis da reencarnação. Nós sabemos dos mundos habitados, da pluralidade dos mundos. Nós sabemos que a morte não existe. Mas não estamos querendo dizer que precisamos ser irresponsáveis, porque isso não é coragem, isso é petulância. Por isso que Emmanuel vai nos dizer, é preciso saber como estar esse diálogo com Deus. Porque o que nós pedimos para Deus? Ora, se a gente não está tendo esse diálogo, dificilmente a gente tem coragem. Se a gente não tem coragem, nós estamos sucumbindo. Parece que é uma linha que se fortalece entre si. Porque aqueles que avançaram na vida, que trouxeram grandes virtudes na literatura, na música e na ciência, eles tiveram vontade. E muitas vezes foram movidos pela inspiração do cristianismo, entre eles Einstein. Por que Einstein então se dedicou para comprovar a existência de Deus? Paixão. Queria comprovar pela forma matemática a existência de Deus. Vejamos Allan Kardec, a dedicação de Hippolyte Denisard Rivail, que teve que enfrentar a academia. Um homem de ciência, imaginemos no século XIX, você ali comprovando que existem espíritos, que as mesas levantavam, que a própria razão, no seu pensamento mais intrínseco, nas suas reflexões, naquela rua Rechechuai, pensando, uma mesa não pode ter um cérebro para pensar, nem um pensamento, existe alguma coisa aí por detrás, investigando, para conseguir trazer para nós, indivíduos, que era para nós. Porque o que Allan Kardec tinha que avançar ainda no campo da moralidade? Era o homem que amava a moral. Amava tanto a moral que quando nós estudamos a sua vida para falar no Dr. Bezerra de Menezes, em Santo Antônio, nossa casa,
ele era discípulo de Fénelon, um grande filósofo francês que estudava moral. Tanto que traduziu a obra do francês para o alemão. De tão profunda que era a obra. Kardec traduziu uma obra do francês para o alemão. E desencarna, embora com recomendação de que ele não deveria se expor, porque ele tinha um problema de coração grave, desencarna preparando a sua última obra, Magnetismo e Espiritismo, e tomba no chão com um AVC. Como vai nos dizer Camilo Flammarion, a bainha gastou a lâmina gastou a bainha. O corpo não resistiu à envergadura da tarefa moral, porque quanto mais o espírito se avolumava em suas compreensões, a matéria ela não resistia. Tamanha luz, tamanha força. Ele sucumbe em casa, estudando e trabalhando no Espiritismo. Recordamos o seu condiscípulo Leon Denis, com quase 100 anos de idade, cego, pedindo à sua secretária que estudasse o Espiritismo, o livro dos Espíritos, repetisse as questões, para que ele pudesse continuar estudando, cego. Nós estamos muito distantes, porque esses homens então trabalharam para a humanidade, e esses grandes homens trabalham então para a nossa individualidade. Imaginemos o esforço de Chico Xavier para sintonizar com Albino Teixeira. Quando a gente olha o livro Voltei, por exemplo, de Irmão Jacó, espírita, Irmão Jacó demora 700 reuniões para conseguir se afinizar com Chico Xavier. Estamos falando de 700 reuniões, 700 dias. Imaginemos esses espíritos que estão aqui com a gente nesta casa. Às vezes eu penso assim, sabe? A gente vai para o grupo de estudo, vamos fazer uma prece, uma leitura, uma palestra. Imaginemos o Dr. Bezerra de Menezes presente tentando sondar o nosso cérebro. Imaginemos Joana d'Arc. E disse Chico, vejamos bem, diz Chico que toda vez que há uma comemoração do santo católico, o próprio santo visita todas as igrejas em que ele tem um nome, recolhendo as preces daqueles que rogam por ele. Toda casa que faz seu aniversário, aquele mentor visita a casa para saber como nós estamos recolhendo as nossas preces. Imagine Joana d'Arc sondando aqui. Eu lembro do dia do aniversário. E da última vez que nós estivemos aqui, embora nós não falamos, quando nós falamos de Joana d'Arc, vi a foto de Joana d'Arc e Leon Denis no início da palestra. E Leon Denis foi o único que escreveu a vida profunda de Joana d'Arc. E a gente não conhece a vida de Joana d'Arc, que tinha como seu protetor São Miguel Arcanjo. Olha isso. E nós estamos com medo. É isso mesmo? Nós não podemos. Não podemos temer a vida. E é por isso que Emmanuel, vejamos, Emmanuel, ele vai nos suplicar ali, caro amigo, nas nossas súplicas, o que nós pedimos? Eu não lembro o que eu pedi ontem. É sincero, não lembro. Mas às vezes eu penso assim, Senhor, me dê saúde para viver até o último momento, para que os meus filhos estejam prontos para viver. Preocupação de pai. Todos nós. Aí Emmanuel vai nos dizer assim, nas nossas rogativas ao Pai, nós pedimos saúde. E a saúde é o sustentáculo para a vida. Ponto, nós pedimos. Ele vai nos dizer também, nós também pedimos paz. Quem não pede paz? Mas é preciso conquistá-la.
Sem um problema a gente não conquista a paz. E a paz é o sustento da harmonia. Todos nós pedimos a paz. A paz do Cristo, a paz do Senhor. Nós chegamos em casa, em frente de casa, tem meus tios minhas tias que são protestantes, a paz do Senhor. Fala, graças a Deus. A gente fala, assim seja. Não é? Todo mundo deseja paz. Mas é preciso entender como nós construímos a paz. Como vai nos dizer Emmanuel, cultiva a paz no livro Via de Luz. O universo, quando nós pedimos, todos os nossos pedidos chegam até nós, mas é preciso assimilar com aquilo que nós pedimos. Se nós pedimos paz e o coração está cheio de inferno, a paz volta para o seu meio, que tem origem à divindade. Nós lemos isso todos os dias. Nós pedimos paciência, mas a paciência vem de Deus. Mas se a gente tiver o coração ansioso demais, a paciência volta para onde ela está, que são as virtudes do alto. E Emmanuel vai nos colocando, a gente pede liberdade, e aí a liberdade é a métrica para que a gente pode analisar como nós estamos moralmente. Ele vai colocar aquilo ali. Nós queremos ser livres, mas também Emmanuel vai nos dizer, a liberdade nós atingimos sendo escravos dos nossos compromissos. Sem cumprir os nossos compromissos, nós não temos liberdade. Não adianta fugir. E ele vai pautando. A cultura, a inteligência é motor do progresso. Raramente nós pedimos cultura e inteligência, né? Nós pedimos assim, tira a prova, já não estou aguentando mais, né? Igual o TikTok, já não aguento mais, né? A gente sabe tudo isso de cor. E depois ele vai nos dizer assim, ele vai elencando tudo isso: paz, inteligência, cultura, sabedoria, trabalho. Imagine um desempregado agora, preciso de trabalho, preciso de emprego. E depois ele pontua, raramente a gente roga por coragem. Opa! Aí ele inverte a situação. Porque sem a coragem a gente não consegue manter essas virtudes. Nós estamos aqui há 35 minutos. É raríssimo alguém entrar numa casa espírita e sair mais perturbado que entrou. Isso é raro, mas pode acontecer. Mas eu não me lembro. Então normalmente a gente chega perturbado e sai como um anjo, não é? E a gente vai precisar de coragem para manter tudo aquilo que a gente recebeu. Porque sem coragem de você discernir, de você analisar, de você sentir, de você preservar. E isso está muito bem definido na proposta do Emmanuel. Porque a gente tem momentos pequenos dessa harmonia. E esses momentos pequenos, eles precisam ser preservados para entrar na nossa rotina costumeiramente. Esse é um ponto. Mas não dá para utilizar dos novos vocabulários, como a gente vai dizer assim, eu não quero ter contato com isso, nem contato com aquela pessoa, porque eu estou reservando a minha paz. Jesus Cristo não faz isso com a gente. A gente tira Jesus Cristo dos lugares mais iluminados do planeta. Imaginemos as regiões aonde Jesus Cristo está. Aí você acorda de manhã, ô Jesus, ilumine o meu dia,
Será que ele fala assim: não, Tiago, vai perturbar a minha paz? Não tem como. Está vendo como que a gente entra na rotina do pessimismo e do materialismo? Quanto mais esses vocabulários e essas condutas não fazem parte da doutrina, e nós vamos inserindo isso de uma forma a viver conforme aquilo que os outros acham que nós devemos viver, e para a gente não cabe isso mais, porque a gente está passando um momento grave, muito grave. O mundo inteiro pauta a favor do aborto. Chico já dizia: se o Brasil assumisse uma conduta abortista no mundo, sofreria uma psicosfera densa de grandes guerras. Nós vamos precisar nos posicionar. Ah, mas eu não quero problema, eu não quero debate, eu não quero me posicionar. Então a gente vai poder escolher a vida que vai aparecer para frente. E nós precisaremos voltar. Como nós vamos voltar? Nós vamos precisar se posicionar. E é tão simples. Pegamos as 10 leis do Livro dos Espíritos. Quais são as pautas que estão lá? Família, casamento, filho, reprodução. Está lá. Então como que eu posso me posicionar com meus filhos sendo contra que eles se casem? É o que sustentou a humanidade. Olhamos hoje se enxertando na nossa sociedade brasileira a poligamia, a falta de compromisso. Está escrito lá no Livro dos Espíritos. A monogamia é a vitória contra os instintos e que nos difere dos animais. Nós chegamos aqui pelo valor do casamento, e o cristianismo nos inspirou: a arte, a música, a família, a boa conduta, a oração, a libertação dos vícios. Nós estamos relativizando. Quando nós escutamos, por exemplo, as nossas filhas falando, 13 anos na escola, nos dizendo: o aborto é um direito. Como uma criança de 13 anos pode falar isso? E eu falo para minha filha: se posicione. Você é espírita, você já viu José Grosso falar, já viu o Dr. Bezerra se manifestar, e o movimento espírita fechou o canal da espiritualidade. Então, como nós estamos vivendo? Esses livros foram recebidos na psicografia das reuniões públicas doutrinárias. Aonde estão os médios? Fechou o canal? Não existe mais médium renascendo no Brasil? Ou será que os médios estão encontrando barreiras? Ou será que diante da covardia não estão se colocando à disposição do trabalho? Porque Kardec vai nos trazer um livro dos médios. Tem embate espiritual. O risco é grande. Mas nós temos apoio? Ou nós temos dúvida do livro Os Mensageiros? Nós estamos fazendo um movimento onde há a janela da espiritualidade fechada. Nós estivemos com o Kleber do irmão Tomé, que foi lá em Uberaba, lá onde Chico trabalhava. Existe a continuidade da tarefa que o Chico fazia. E só tem um canal lá. Tem alguma coisa errada acontecendo. E a gente pode avaliar isso. O nosso movimento espírita está correndo um grande risco, porque nós não estamos nos posicionando. Porque é simples. Pega a questão, analisa a questão e fala: o que Kardec disse? Aonde que está? Qual a referência? Qual o livro? E outra que é muito importante:
Nós viemos à Casa Espírita para estudar Espiritismo. O nosso grupo de estudo é estudar Kardec. As nossas palestras é falar de Kardec. Eu me recordo que em 2003, quando nós tivemos com os nossos amigos que eram oradores, falavam assim, uma palestra tem que ter Kardec, Jesus, Espiritismo. Se não tiver essas três bases, nós não falamos sobre doutrina espírita. É grave. Por quê? Quando a morte chega, nós precisaremos do Espiritismo. Quando o filho se perturbar nos problemas de obsessão, que todos os seres passam, nós precisaremos saber do livro dos médiuns. Os espíritos não é para minha alçada, é para os médiuns na reunião. E quando você desencarnar? Eu acho que a bezerra, ele sai correndo. Então, o livro dos médiuns e os livros da codificação é um baluarte para que a gente chegue do lado de lá com mais luz. E aí, esses livros estão ficando esquecidos. Mas por quê? Porque a gente permite. Nós permitimos. Nós conhecemos Ivone de Amaral Pereira, nós conhecemos Leon Denis, não conhecemos Maria Modesto Cravo, nunca ouvimos falar do Espírito Patuíra, não sabemos sobre Jerônimo Ribeiro. Ora, cabe a gente estar apaixonado na doutrina que a gente estuda. Porque os estudos que esses espíritos nos trazem estão à frente do tempo. Olha a mensagem profunda do Emmanuel, 1971, 1º de agosto. Quais as nossas relações com Deus? Quais são os nossos pedidos? Por quê? A nossa relação com Deus, na nossa prece, na nossa inspiração, nas nossas rogativas, neutraliza o orgulho. Porque o orgulho tudo quer controlar, se acha que está na condição, não aceita os problemas nem as provas, sucumbe. O orgulho é o fruto da nossa revolta interna, de não aceitar o nosso passado, de não querer enfrentar os nossos problemas. Isso é uma maneira de neutralizar. Quando a gente se coloca no silêncio e nos coloca na força de vontade, para que a vontade de Deus se faça na nossa vida. E isso são para pessoas corajosas. Porque nós estamos brigados com os nossos familiares. E aí? Aí o orgulho diz assim, eu não vou falar. E aí a gente faz uma prece e eleva. E aí vem na cabeça caridade, perdão. A vontade de Deus pede o quê? Que eu faça as pazes. O meu orgulho diz o quê? Eu não aceito. E aí é preciso inserir a coragem. Olha a diferença. 1971. Eu preciso trabalhar, porque o trabalho me leva ao progresso, eu preciso sustentar. É prova, eu tenho problema com o meu patrão. Quem não tem problema com o patrão? E quem não tem problema com o funcionário? E aí o orgulho diz, presta atenção. A prova diz, resolva. A prece diz, mantém. Suporta. É uma outra linha de pensamento. E que nós não estamos acostumados a viver. Então nós vamos pedindo paz, nós vamos pedindo saúde, nós vamos pedindo tolerância, nós vamos pedindo inteligência, nós vamos pedir cultura, nós vamos pedindo um monte de coisa. E não damos nada. Ora, se eu peço a paz, eu tenho que ter a coerência. Para receber, eu preciso doar. Então eu preciso que no meu ambiente familiar, eu torne ele pacífico. Para que eu possa ser merecedor da paz que eu pedi. Não é complicado. É simples. Para que eu tenha saúde, a gente não pede saúde. Eu preciso ter coragem de saber o que eu estou me alimentando.
de falar: isso aqui realmente é ruim, eu preciso me libertar dos vícios, que vai entorpecer o meu corpo. E precisamos pensar. Imaginemos a força do nosso anjo de guarda para manter e nos ajudar a nossa vida em pé. E basta um escorregão, um bater na cabeça no chão, acabou. Basta um engasgo. Mas a gente já pede, né? Vira essa boca para lá. Mas não estou com medo de viver. A gente precisa se decidir. E aí Emmanuel vai nos dizer o seguinte: diante de toda essa estrutura, 1, 2, 3, todas as nossas rogativas, raríssimas vezes a gente pede coragem de servir e coragem para viver. Ele constrói a base nessas duas situações. Então a gente deveria fazer as nossas preces sobre o outro aspecto. Me dê coragem para que eu possa ter paz, porque aí vai surgir. Mas depois da prova, a gente vai ter a sensação de bem-estar. Olha que maravilha deve ser, né? Tudo deu errado ao longo do dia, mas eu fiquei tranquilo. O dia passou. Será que Jesus estava preocupado naquela época que seria do mundo no futuro? É óbvio que não. Será que a nossa vida agora é pior do que há 2022 anos atrás? É óbvio que não. Então por que eles conseguiram? Então nós estamos com medo de enfrentar o vizinho perturbado? De enfrentar a vida? De ter coragem de enfrentar os maus espíritos? De trabalhar? De chamar a responsabilidades para si e dar conta dos problemas familiares mesmos. Vamos resolver, porque é assim que está escrito, mas com compreensão. Nós estamos permitindo então que o outro zoneie a nossa vida. Quem conseguiu fazer isso com Cristo? Compreendendo o amor de um outro aspecto, permissividade. Por isso que Albino Teixeira, no livro Coragem, ele vai nos dizer, que é a quarta mensagem: cuidado com as pequenas maldades, porque talvez nós estamos compreendendo o Evangelho equivocadamente. Seja o senhor falar assim, sim, não, não. Não tem como a gente ficar em cima do muro mais, porque o progresso chegou. Já vai separar os bodes das ovelhas. A não ser que nós não acreditamos naquilo que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, mundo de regeneração. Quem vai para esse mundo? Os que ficaram em cima do muro? Os que se acovardaram diante das provas? Os que aceitaram os maus pensamentos e não lutaram para transformá-los? Os que aceitaram de tudo que vieram de fora diante da engenharia da vida? Os que permitiram o medo? Aqueles que deixaram de sonhar? Quais são os nossos sonhos, verdadeiramente? Sob o ponto de vista espiritual. Então nós precisamos ter coragem para mergulhar dentro da gente. Não existe nada mais fantástico que isso.
Porque se ao mesmo tempo nós temos problema do lado de fora e temos uma família problemática, todos nós temos, nós também temos soluções para o lado de dentro. Porque o lado de dentro é que plasma o lado de fora. E nós não estamos sozinhos. Nós temos amigos. Amigos que vêm de longos lugares, estão ligados magneticamente à nossa mais íntima sensação de pensamento. Qual a velocidade que o nosso anjo da guarda chega até nós? Quanto tempo ele gasta? Para saber que nós estamos à beira de um precipício. É além da velocidade da luz. Porque nós entendemos a velocidade da luz sob o prisma material e o espiritual. E os nossos familiares que partiram, que torcem pelos nossos sucessos. Livro Os Mensageiros de Reencarnação de Segismundo, capítulo da reencarnação, onde vai falar os familiares que ficaram lá de lá. Força, coragem, fé. E nós temos essa vida que nós temos hoje para começar a realizar isso. E o tempo é o nosso tesouro. E quando nós olhamos a reencarnação de Segismundo, a gente consegue perceber as nuances que nos ligaram ao feto. A vida maravilhosa, que por demais que ela seja ainda dolorosa, como vai nos dizer Santo Agostinho, desses pequenos cravos que nos tornam a ferir, nós mergulhamos na terapêutica do inconsciente. Colocamos ali uma pausa do nosso passado, abrimos alures, como vai nos dizer Santo Agostinho, todos nós, quando ele vai nos falar do laço de família fora do corpo, nossos anjos de guarda, nossos guias protetores nos apontaram o caminho para chegar até lá. Esses lugares de harmonia, de paz e de luz que nós sentimos na presença dos Espíritos, quando nós somos bem inspirados pelas presenças deles e quando nós permitimos. Aquela luz que nós sentimos nos dando força quando nós fazemos as nossas rogativas sinceras. E nos fazendo um apontamento para chegar nesses lugares de harmonia, de paz, de luz, de fé. Eles nos apontaram o caminho que a gente tinha que trilhar, que ficou para trás. E aí nós ganhamos força. Porque se tem um projeto, mas nós precisamos reconstruir o nosso passado. E esse passado se manifesta dentro das emoções que nós sentimos, quando nós percebemos que os muros estão grandes. E aí nós temos a probabilidade de sucumbir na prova. Há provas essas abençoadas, que atrás dessas provas estão um monte. Como vai nos dizer Allan Kardec no livro Obras Póstumas, o caminho da vida. Em cada emboscada, em cada labirinto, em cada floresta, a gente se arranha, a gente se machuca, e elas pareciam intransponíveis. Mas aí a gente passa por elas, ganha mais resistência, ganha mais força e passa pela segunda. As florestas, como vai nos dizer Allan Kardec, são as nossas provas, as nossas arranhaduras morais. E aí nós temos o lenhador que vai nos apontar o caminho, não vai para esse lugar, vai para o outro. E Kardec vai nos dizer, esses são os espíritos guias, que aparecem do nada nos nossos caminhos, nas nossas aflições mais profundas. Quando nós queremos desertar dos nossos compromissos, deixar-nos abater pelas informações que vêm do mundo externo, como sempre existiram. Mas a escolha será sempre nossa. Ou eu acolho e me perturbo, eu me fortaleço nas promessas. Há grandes promessas, que está escrito nos nossos livros mais profundos da codificação. E Santo Agostinho vai nos dizer o que é da abóbora da terra, desse círculo que serve à força do progresso, que está na linha do nosso sistema solar, a ser esse sol como é o sol, que antes fora esses mundos primitivos.
e hoje é morada de espíritos iluminados, como especifica Galileu Galilei em A Gênese. A esses mundos que nós iremos pairar e prosseguir de acordo ainda com o nosso esforço de hoje reconstruir. E por essa razão, nós precisamos sintonizar com o sol de quinta grandeza, que é Cristo, para que a gente possa resgatar o cristão primitivo, o cristianismo primitivo, daqueles que iam sem temor à boca de leões, ao circo. Imaginemos aquela gleba de espíritos iluminados e contagiados pela mensagem de Cristo, indo às feras, louvando ao Cristo por dias, sentindo as feras morder, arrancar, mas louvando ao Cristo para que hoje a gente pudesse falar no nome dele. De Dr. Bezerra, Allan Kardec, a Chico, a Emmanuel, o que nos falta mais? A não ser ligar as nossas sintonias internas e rogar, como vai nos dizer Emmanuel nas nossas conversas íntimas: Senhor, Pai de infinita bondade, que a sua vontade possa prevalecer sobre a minha, que diante das tempestades eu possa então afrontar, seguindo os padrões que tu estás a me ensinar. Nas provas mais rudes, na dor mais profunda, eu te rogo, Senhor, na minha prece interna, para que o seu testemunho na cruz sirva-me como música, como melodia, nas partituras do meu coração. Para uns, nós iremos sentir a sua presença como sons, como vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo. Para outros, pequenas arranhaduras, porque diante das partituras a gente conseguiu ler as notas de amor, de perdão, de caridade, de comiseração. E por isso, Senhor, nesta noite de hoje, lhe pedimos coragem para que a gente possa amar de verdade. Amar o inimigo, amar o pai, amar o filho, amar a nossa sociedade, amar o nosso Brasil, a pátria do Evangelho, que soa com seus anis, com suas estrelas, com toda a sua raridade e beleza. E por isso, Senhor, o nosso Brasil, nós lhe louvamos para que a pátria amada seja a pátria reservada do Evangelho, que vem da sua árvore longínqua há mais de milênios de anos, nessa terra tão maravilhosa, para que a gente possa louvar o seu nome em amor e verdade. Ó Deus, Cristo e caridade, eis é o nosso caminho para encontrarmos a fé e a verdadeira bondade. Por isso, meus irmãos, não nos falte a coragem de servir e a coragem de viver em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Palestrante, umas semanas atrás,